A paz do Senhor Jesus a todos, meus amados e minhas amadas. Mais um vídeo do canal Resgatando Leão da Tribo de Judá, Resgatando Almas, onde vamos estar falando agora sobre o primeiro passo neste vídeo. Vamos fazer uma pequena oração para que Deus possa conduzir este vídeo de acordo com o querer dele. Senhor, conceda-nos a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Amém. Vamos estar falando agora. Primeiro passo. Admitimos que éramos impotentes perante nossa dependência e que tínhamos perdido o domínio sobre nossa vida. A meditação começa lá no livro de Gênesis, capítulo 16, do versículo 1 ao 15. E essa meditação é situações de perda, situações de perda. Eu não vou ler a passagem, tá? Para incentivar vocês a procurar a ler a Bíblia. E também só vou fazer um resuminho. E vou entrar com falando o meu processo referente a este passo e a esta meditação. Beleza? Vamos lá, vamos falar de nosso pai na fé, Abraão. Abraão, antes de ser chamado de Abraão, era chamado Abrão. E Sara, antes de ser chamada Sara, era Sarai. Sarai tinha recebido uma promessa de Deus. Ela não poderia ter filhos, mas tinha recebido a promessa que ela teria um filho. Abrão também recebeu esta promessa. Abrão tinha uma idade avançada quando recebeu esta promessa. E o que aconteceu? Abrão e Sarai não tiveram paciência para esperar a bênção. Sarai então teve a ideia de pegar a concubina dela, Agar, uma concubina de luxo que tinha de tudo porque servia a Sarai, e Sarai deu a ordem para Agar deitar com Abrão. E Abrão também não teve a paciência de esperar. Deitou com Agar, concubina da sua mulher. O que aconteceu? Agar ficou grávida. E quando Agar ficou grávida, ela começou a fazer ciúmes para Agar. E o que aconteceu? Sarai começou a maltratar Agar. E Agar, estando grávida e sendo maltratada, não podia fazer nada, porque era escrava. Então Agar teve o intuito de fugir, e fugiu para o deserto grávida. Mas no meio da sua fuga e do seu desespero, Deus enviou um anjo para falar uma mensagem para ela, para Agar voltar e servir a Sarai e Abrão, e que ela ia ter um filho, e o nome do filho de Agar seria Ismael. Então, amados, olha só a situação de perca dos três, de Abrão, de Sarai e de Agar. Agar, eu já falei a situação dela. Agora,
Abraão e Sara perderam também metade da bênção, porque Ismael é descendente de Abraão. É descendente de Abraão também, assim como Isaac. E teve consequências até hoje, porque a parte de Ismael são os povos árabes, muçulmanos, cujos conflitos com os judeus mantêm o Oriente Médio em constante tumulto. Até nos dias de hoje, amados, olha só a situação de perca e a causa. E sabemos que Abraão foi o pai da fé, mas ele só se tornou o pai da fé depois que ele mudou, muito depois de ele ter duvidado da palavra de Deus. E até hoje o Oriente Médio vive em conflitos. Amados, quantos de nós, inclusive eu, passamos por situações de perca, situações que são inevitáveis quando começamos a nossa recuperação no plano do Senhor dos Exércitos. Quando começamos a recuperação, admitimos que precisamos de ajuda, de um ser superior, o qual é Deus, porque não tem outro ser maior, nós vamos sofrer. Mas quando começamos a recuperação no plano de Deus, tem situações que são inevitáveis e que vamos ter que passar por isso. Por dor, por perca de relacionamento, por percas, enfim, várias percas. Passamos por isso porque estamos sendo tratados por Deus e precisamos passar por isso. Precisamos expressar a nossa dor, o nosso sentimento a Deus. Pedir ajuda de todo o coração a Deus, amados. Amados, vou contar o que acontecia comigo. Eu trabalhava subindo em torres de transmissão de celular e rodava São Paulo inteiro. E cada lugar que eu chegava para fazer a manutenção e o reparo, eu tinha que conhecer uma biqueira. Porque eu só subia louco. Eu só subia virado no giraia. Para não ter que voltar para a quebrada que eu conhecia, eu tinha que conhecer outra biqueira para executar o serviço e não atrasar. Enfim, amados, era todo dia eu usava e não queria usar. E aí dava o horário, 5 horas que acabava o expediente, passava na minha sogra, muito louco, ex-sogra. Pegava a minha filha, pegava a minha esposa e voltava para casa. Ia para casa e eu não saía à noite para beber, não bebia nada. Ficava muito louco dentro de casa, só bebia água. Passei uma semana escutando uma voz falando para mim assim: você não vai ver a sua filha. Você não vai dançar a valsa de 15 anos da sua filha se você continuar assim. Passei de segunda até sábado, muito louco, esposa e filha dormindo, e eu escutando essa voz e não conseguia dormir. No sábado, então, amados, reuni a família inteira, esposa, pai, mãe, abri o jogo que queria uma igreja evangélica, uma clínica evangélica. Não sabia o motivo, porque eu não conhecia nem como funcionava um culto.
mas Deus sabe de todas as coisas. Amados, essa dependência química é uma doença dos infernos. Ela rouba o nosso caráter, Pai. Ela rouba a nossa dignidade. E só tem dois caminhos: a morte ou cadeia. A morte ou cadeia. Enfim, amados, pedir ajuda, aquela choradeira. Aquela choradeira, amados. Quantos de nós usávamos por desespero? Porque o corpo pede. O corpo pede a química, a droga. No meu caso, eu olhava nas veias dos meus braços assim, ó. A veia pulava para fora. Pum, pum, pum. Eu sabia que era que queria a cocaína, que queria a química. Só parava, as veias só paravam de pular quando eu cheirava, amados. Quando eu cheirava. Até eu chegar no fundo do poço, amados. E admitir, Pai, admitir do fundo do coração que precisamos de Deus, que precisamos de ajuda. E a ajuda só vem de Deus para quebrar este ciclo de drogadição. Só vem quando nós começamos a alimentar o nosso espiritual. Porque a nossa luta é espiritual. Essa doença é espiritual. Assim como a depressão, assim como o síndrome do pânico, assim como tudo deste século. Ansiedade, tudo é espiritual, amados. Precisamos estar com o nosso espiritual para quebrar este ciclo de drogadição. Ter mente aberta, boa vontade e principalmente seguir o plano de recuperação de Deus. Porque só assim começamos a caminhar. Começamos a caminhar, amados. Deus restaura o nosso senso de autoestima em grandes aflições, quando estamos em aflições, quando estamos clamando, muito louco, porque Deus entrou na minha loucura e eu vi o trabalhar de Deus e corri, pedi ajuda e comecei. Passei um ano internado, conhecendo a palavra, enfim. Durante tem mais 6 vídeos sobre o primeiro passo. Eu vou estar falando a minha experiência na clínica, o meu depoimento, o que eu passei. Tá bom? Tenham uma paz do Senhor. Vão lá. Curte lá no joinha. Deixa o seu joinha. Ativa aí o sininho e se inscreva no nosso canal, que é para ajudar pessoas, assim como eu, dependente químico, assim como outras pessoas que são dependentes e vão estar ouvindo este vídeo. Que a glória e a honra seja para o único, Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, que não perdeu uma batalha. Amém?